Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Eu estou aqui com a minha Bíblia em Romanos, aberta em Romanos 5, e estava meditando um pouquinho na palavra do Senhor, e acabei descobrindo que existem pessoas que elas precisam decidir onde elas estão. Se elas estão em Adão ou se elas estão em Cristo Jesus. Porque o capítulo 5 de Romanos vai tratar disto, de pessoas que estão ainda em Adão e pessoas que passaram a Cristo. Percebeu que a gente nunca está em nós mesmos? Ou nós estamos em alguém, ou estamos no outro. Eu vou ler aqui Romanos, a partir do versículo 12, tá? 5:12, olha só. Portanto, assim como por um só homem, esse Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque Adão pecou, então a natureza humana caiu. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Repare bem, se por um homem muitos ou todos morreram, Adão, e por outro, Jesus Cristo, o dom da graça, muitos viveram ou irão viver. Entenda, estávamos todos em Adão. Passou a crer em Cristo, passou a estar em Cristo. Repare, não foi eu e nem você que pecamos para morrer. Nós já nascemos em delitos e pecados. Por isso Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Aí quando o pessoal lê, pode achar, a mãe dele traiu o pai dele. Não. Em pecado quer dizer, eu já nasci em pecado. Amém? Então aqui, porque eu tenho pecado, tinha o pecado adâmico. O pecado que foi pago na cruz foi o pecado adâmico, da morte. Só que a gente sai de Adão e vai para Cristo. E a gente precisa decidir hoje em que lugar a gente quer ficar. Se a gente quer continuar em Adão ou se quer passar para Cristo. Porque tem uma coisa muito interessante aqui que eu acabei de anotar para a gente trocar essa ideia. Em Adão, há transgressão. Em Cristo, dom gratuito. Em Adão, condenação. Em Cristo, justificação. Em Adão, morte e inimizade. Em Cristo, vida e paz. Em Adão, ofensa. Em Cristo, justiça. Em Adão, desobediência. Em Cristo, obediência. Obediência dele para com Deus. Decida hoje onde você quer ficar. Porque a Bíblia relata isso. Nós não estamos em nós mesmos. Se eu não estou em Cristo, eu estou em Adão. E se eu não estou em Adão, eu estou em Cristo. Adão é aquele que pecou. Cristo é aquele que nos salvou. Ou seja, você não precisou pecar para nascer em pecado. Porque o pecado de Adão já te atingiu. E você não vai ser salvo por fazer tudo certo e levantar o dedo e falar, Senhor, olha para mim porque eu sou perfeito. Não. Você só pode ser salvo quando disser, eu quero estar em Cristo Jesus. Aí sim, toda a obediência dele, toda a perfeição dele, tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, passa para você como justificação. Você passa a ser justificado não pelos seus atos, mas pelo que Cristo fez. Então decida hoje. Saia de Adão e venha para Cristo. Alessandro, como eu faço isso? Confessando a Jesus agora, como seu único Salvador. Sim, não de boca, mas da alma. Porque o coração tem que arder por Jesus Cristo. Senão nós continuaremos em Adão. Decida hoje. Graça e paz.